Boa noite, nós temos falado aqui no Âncora a respeito dos grandes livramentos de Deus ao povo de Israel. Não é aquela grande peregrinação que eles estão fazendo. Ao sair da escravidão do Egito, eles estão então mais ou menos há um ano e um mês, acampando, atravessando desertos, tendo experiências de necessidade, de buscar a Deus, e Moisés então está liderando esse povo, e a semana passada nós vimos as oposições que Moisés teve durante esse período do primeiro ano do povo de Israel saindo do Egito e indo em direção à terra prometida. Pois bem, hoje nós vamos continuar essa narrativa, essa história de Israel ali, e nós já estamos no livro de Números, que é um livro que tem esse nome Números porque há dois recenseamentos, né, no livro, levantando os números sobre o povo de Deus. Então, na verdade, o livro de Números é a história do povo vagando pelo deserto. Acampamento a acampamento, de deserto a deserto. E no capítulo 13 nós poderíamos dar um título que os desertos são para serem atravessados, né? O deserto não é o lugar que Deus quer que nós estejamos sempre nele. Mesmo que a proporção seja às vezes 3, 4 desertos para um oásis, mas se bem que o oásis está dentro de um deserto ainda, há um momento que é para você deixar para trás a experiência do deserto, de uma provação longa, né? E aqui no capítulo 13 de Números chega o momento que o povo deve avançar, que o povo deve deixar o deserto, deve deixar o Monte Sinai, o deserto do Sinai, deve deixar para trás e ir para a terra prometida. E eles fazem isso, nós comentamos um pouco sobre isso semana passada, e hoje no capítulo 13 você vai ver que o chamado de Deus para sair do deserto, às vezes, nos coloca numa situação também dificultosa, que é enfrentar gigantes. E o enfrentamento de gigantes, de grandes obstáculos, ao ponto de você humanamente dizer, é impossível enfrentar esse inimigo, porque ele é grande demais para os meus próprios recursos, é o que o povo está agora se confrontando, enfrentando. É a experiência de ver algo muito, muito maior do que os meus recursos, muito maior do que a minha força, onde nós nos sentimos impotentes e temos que tomar uma decisão. Então, o capítulo 13 de Números, eu vou ler os primeiros 3 versículos, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. A ordem de Deus é clara aqui, que era para deixar para trás o deserto de Parã e ir em direção à grande terra de Canaã, a terra fértil, a terra dos sonhos, a terra que mana leite e mel, como a gente sempre ouve falar dos versículos aqui de Números. E foi isso que Moisés fez. Ele pega um homem, um líder de cada uma das 12 tribos e envia para eles espiarem a terra, para eles conhecerem que tipo de solo tem, que tipo de exército há lá, se há cidades fortificadas, se as cidades são frágeis, que tipo de povo já habitava aquela região. E Moisés faz literalmente o que Deus manda.
Então no capítulo 13 você vai lendo que existe a relação dos nomes, e esse é o encontro então de grande significado, porque aqui há um líder de cada tribo. Então eles vão para a missão. E no capítulo 13, após estar bem detalhado quem são, de qual tribo, eu vou ler a partir do versículo 21 do 13. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Emate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enac. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoado, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Alguns princípios aqui para nós, né? Primeiramente, é Deus que está dando as coordenadas e direções para cada etapa da peregrinação, da viagem, do caminho. É um caminho de escuta da voz de Deus. Toda hora Deus está dando a palavra. E Moisés ouve e traz como profeta de Deus as orientações, as coordenadas geográficas de Deus. Se você reparar, aqui é um teste de Deus para o seu povo novamente. Há uma oportunidade de Deus enxergar nessas ordens aquilo que se passa no coração dos homens. Há um exame, há um critério aqui. Deus diz no versículo 1, para eles irem reconhecerem a terra que dou aos israelitas. Dou, a palavra dar, é uma palavra de herança, é uma palavra que diz que ação generosa e que Israel são os beneficiários da terra que Deus vai lhes dar. A terra que dou. Veja que eles saem num período de 40 dias. Esses períodos de 40 dias, aqui na nomenclatura do Velho Testamento, são períodos de teste de tempo, né? Teste do tempo são 40 dias. Deus chamou Moisés, nós vimos, ele ficou 40 dias e 40 noites no pico, no cume do Monte Horebe, ou Sinai, são sinônimos. E quando desceu, havia um bezerro. E o povo estava na idolatria, sem freios. O período de tempo, quando tem que esperar uma resposta de Deus, é um teste difícil para Israel e para nós também. Ter que esperar uma promessa de Deus se cumprir na nossa vida, ter que esperar uma orientação de Deus para aquilo que nós devemos escolher como decisão de vida, ter que aguardar em Deus um projeto que nós estamos desejando, uma resposta a uma oração que nós estamos efetuando com intensidade, com desejo, é um grande exame do conteúdo do nosso coração. Os nossos desejos, às vezes, serão conhecidos, os nossos pensamentos serão expressos e revelados, as intenções da nossa alma virão à mesa, serão expressos nesses ciclos de espera de tempo. E no tempo, e na realidade do povo de Deus aqui, os 40 dias são um tempo de Deus ver a reação do seu povo. Vão crer na ordem, veja aqui, vão espiar a terra, vão ver, né? Vão experimentar, vão ter a experiência de conhecer durante 40 dias, 12 homens em missão para espiar, para conhecer, para averiguar tudo aquilo lá. E quando eles voltam com um cacho de uva. Você reparou que eu li? Que 2 deles estão carregando um cacho de uva. Então a terra parece que produz
de uma forma extraordinária. Essa é a notícia boa. A notícia ruim do contexto que você ouviu aqui na leitura, que tem os descendentes ali de Enaque, pelo menos são citados 3, não que a terra toda fosse habitada por homens de grande estatura, chamados gigantes aqui. Era um grupo, havia presença, havia cidades fortificadas, e eles viram claramente que os exércitos dos povos que habitavam lá, os cananeus, amorreus, hititas, etc., eram muito mais bem preparados que eles. Então, o princípio para nós, na nossa caminhada de fé e peregrinação, qual o impacto da nossa vida quando nós entendemos que Deus está nos tirando de uma provação de deserto, nos colocando a caminho de algo muito bom, de algo que eles estão esperando há mais de 1 ano, desde que saíram do Egito, que é Canaã. Só que existe aqui um erro de percurso entre 10 dos que foram, os 10 líderes, os 10 espias, tem um relatório avassalador no sentido negativo. E só 2 dos espias, que é Caleb e Josué, têm um olhar de fé. Então, para enfrentar gigantes, para enfrentar desafios intransponíveis, para ir à frente na conquista de Canaã, o povo tem que tomar uma decisão do que eles vão confiar, no que os olhos veem, os olhos da fé, ou no que eles estão vendo somente com os olhos humanos. E eu quero ler aqui uma anotação que eu achei num comentarista, que eu achei bem oportuno, a respeito da nossa caminhada de fé, quando estamos enfrentando uma decisão, se nós continuamos escutando e confiando na promessa de Deus, ou se nós desistimos e fugimos. Aqui o placar é claro, 10 diziam, olha, essa terra consome pessoas, ela engole pessoas, é um olhar simplesmente nas circunstâncias que eles viram com os olhos humanos. Mas o que me chama a atenção é que não foi os 12 que ficaram amedrontados e fugiram. 2 deles, Josué, que era auxiliar de Moisés, e Caleb, eles enxergam que é possível enfrentar grandes desafios na fé. Isso é incrível para mim. 2 deles enxergam algo diferente. Percebem um lado da história, um lado da realidade que não é o visível, não é o concreto, não é o óbvio e nem é o racional, o lógico. Eles veem algo inusitado para um leitor descuidado. Esse comentarista diz assim: quando não há possibilidade de escapar, ou melhor, quando não há possibilidade de escapatória para a frente ou para trás, para a esquerda ou para a direita, somos forçados a olhar para cima, para Deus. Olha aqui o olhar de alguém que enfrenta desafios da vida, olhando as circunstâncias, mas não parando aí. Né? Não é que Caleb não viu os exércitos melhor aparelhados, não é que Caleb não era inteligente o suficiente para ver que havia grupos de homens muito altos, muito fortes, os descendentes de Enaque, ou descendentes dos gigantes. Não é que Caleb não sabia que o exército deles era mal aparelhado, era em comparação, né? Não é que ele não entendesse que existiria situações de enfrentamento dificílimas, mas ele tinha o olhar nas circunstâncias. Ele olhava a realidade, mas ele olhava para cima, para Deus,
Porque se ele olhasse só para dentro, ele veria talvez medo, dúvidas e incredulidade. Se ele olhasse só para os gigantes, ele falaria, não dá, temos que voltar para o Egito. Foi exatamente isso que os outros 10 falaram. Mas ele conseguiu olhar a realidade e entender que havia nessa realidade alguém maior que disse que ele daria Canaã para o seu povo. Vamos ver como reage então Caleb no final do capítulo 13, verso 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecemos gafanhotos, a nós e a eles. Eu não sei como você enfrenta as barreiras, os muros, os obstáculos da sua caminhada de vida. Caleb e Josué, aqui é a fala de Caleb, eles enfrentam esse relatório simplesmente lógico da situação. Estratégico, tático, poderíamos dizer um relatório bélico, um relatório militarizado, um relatório de uma liderança de ponta aqui, que ele diz assim, olha, os recursos que nós temos são insuficientes, não dá para tomar posse da terra. Eles estão assim olhando para dentro de si, tem medo, eles estão olhando para a realidade fora de si, para a esquerda e para a direita e para a frente, onde há obstáculos intransponíveis, se levar em conta apenas os meus recursos, aquilo que eu sei, aquilo que eu posso, aquilo que eu faço, as habilidades bélicas, militares, a quantidade de gente, não dá para enfrentar os gigantes. A terra é boa, então eles espalharam no povo a visão humana e uma visão parcial, que é a visão da metodologia do olhar humano que vê as circunstâncias. Então não olhe só as circunstâncias, é isso que Caleb está querendo dizer aqui, quando ele diz, vamos tomar posse da terra. Como pode Caleb e Josué, em frente a uma multidão já desesperada, em pânico, ter tamanho testemunho? Josué já era um aprendiz de Moisés, Caleb não. Mas Caleb deve ter ouvido de Moisés várias vezes, ou deve ter lembrado de que Deus abriu o Mar Vermelho e um grande exército foi vencido pelo mar, não pela espada de Israel. O mar destruiu Faraó e as suas grandes carruagens de exército. Porque Caleb diz assim, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Como que Caleb pode ver nessa jornada, após 40 dias de viagem, de peregrinação ali na terra de Canaã, que eles vão vencer, que eles vão triunfar, que eles vão ganhar? Porque Caleb exercita o princípio da caminhada cristã no dia a dia das circunstâncias difíceis. Confiança. Confiança é a fé, é a certeza daquilo que você não vê, mas sabe que Deus falou, você escutou com a sua alma, ouviu profundamente a palavra de Deus, e Deus já havia dito, como eu li no 1, a terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Que de alguma forma que ele não sabia, Caleb disse, de alguma forma que eu não sei como nós vamos combater,
o que vamos enfrentar, mas que Deus vai honrar aquilo que Ele anunciou, vai cumprir os seus planos, vai fazer cumprir os seus propósitos, vai realizar a palavra. Então, se você tem uma palavra de Deus, se você recebeu na sua vida alguma promessa, se você tem uma direção da Escritura, do Espírito Santo diante dos teus enfrentamentos, não sei se é fácil enfrentar gigantes, me parece que não. Davi enfrentou Golias e matou com umas pedrinhas, mas porque as pedrinhas eram em nome do Senhor dos Exércitos. Se você for enfrentar os seus conflitos e os seus desafios sem o Senhor dos Exércitos, nem espada nem pedrinha derruba gigante. O que derruba os gigantes é a confiança, é a lealdade àquilo que Deus prometeu. É o cumprimento das promessas bíblicas na sua e na minha vida. Então, o povo de Deus é um povo que enfrenta grandes gigantes, grandes desafios. E só deve enfrentá-los à medida que Deus deu a palavra e diga, siga. E aqui é exatamente isso que Deus está falando. Saiam da vida do deserto e entrem na terra de Canaã, porque eu estou dando essa terra a vocês. No capítulo 14, então, a crise aumenta no povo. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivesse morrido no deserto. Ou não, desculpe, quem dera termos morrido no Egito, ou nesse deserto. No 4, eles concluem, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. O primeiro grupo e o majoritário eram 10 espias, divergendo de 2. Moisés e Arão estão ali ouvindo. Mas como eles espalharam que a terra traga, devora pessoas, ou seja, impossível, tem gigantes lá, o povo então faz aquilo que costumeiramente fazemos como temos medo. Eu quero continuar a leitura a partir do verso 8. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Quem está falando isso agora é Josué e Calebe, novamente, se opondo à gritaria, ao desespero, porque aqui você vê o comportamento e a reação de vida dos 10 espias de Josué e Calebe, e depois de todo o povo, em relação a apenas esses 2 representantes, é que as reações frente ao desafio dos gigantes, um desafio muito grande, começam a ficar de dimensões opostas, né? Inversamente proporcional. O que Calebe e Josué estão dizendo que os outros disseram que são gafanhotos. Lembra a expressão? Nós somos como gafanhotos, somos insetos, não somos nada. Os que entendem que Deus deu a palavra e honra a palavra dada, o Senhor cumpre aquilo que Ele fala aos filhos e não deixa nem um tio, nem uma vírgula, nem um pontinho do J sem cumprir naquilo que Ele disse nas suas escrituras. Está dizendo que eles vão ser destruídos porque vão esfarelar como pão, não há possibilidade deles resistirem ao Deus da palavra, o Deus que tem feito grandes livramentos, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos.
possivelmente aqui você deve estar desafiado pela palavra medo. A palavra medo, e eu trouxe aqui uma leitura de C.S. Lewis. O medo, ele é universal, ele é um aspecto da humanidade que é comum a todos nós. Eu garanto que Josué e Caleb, ao olhar os exércitos e ao olhar os gigantes, tiveram uma sensação de medo, porque ele é instintivo, é humano. É uma reação bioquímica do nosso sistema nervoso central, do cérebro. Mas C.S. Lewis tem um livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, e na carta 6 desse livro, que é um livro engraçado, cômico, né? E dois personagens fictícios vão conversando, um demônio mais experiente treinando um demônio novo, aprendiz, né? Um estagiário a demônio, a tentar os crentes. E em uma dessas cartas ele aborda a temática do medo. E nessa cartinha, que muito curta, mas ela é entrelaçada, você tem que ler e reler para entender qual é o pensamento desse cristão, né, C.S. Lewis, que é tão famoso pelas Crônicas de Nárnia, está querendo falar sobre como que o diabo pode usar e nos tentar em cima dos nossos medos, do nosso pânico, das nossas dúvidas, né? E ele diz assim, o que Deus quer dizer com isso é essencialmente que ele deve aceitar com paciência a tribulação que lhe sobreveio, a ansiedade e o suspense atuais. Então, no diálogo entre os dois tentadores, aqui ele está dizendo que Deus pretende que as pessoas na tribulação entendam que as questões vão ficar suspensas, certo? É sobre isso que ele deve dizer, seja feita a tua vontade, e pela tarefa diária de suportar isso, que o pão de cada dia será providenciado. Então eles estão dizendo que Deus, os demônios conversando, dizem, olha, Deus sabe que eles vão passar por medo, e é para passar mesmo por situações de medo. É para ter resignação nesse sentido. Aí ele está dando conselho para o seu aprendiz do que fazer quando Deus permite que os seus passem por situações de medo. O seu negócio é garantir que o crente nunca pense no medo presente como cruz, que foi lhe designada, mas apenas nas coisas que o deixam temeroso. Por outro lado, o medo se torna mais fácil de dominar quando a mente do crente, aqui ele chama o crente de paciente, é desviada das coisas temidas para o medo em si, considerando o estado presente e indesejável da sua própria mente. Se você olhar o contexto do que C.S. Lewis está querendo dizer e analisar o que os israelitas estão enfrentando, o medo natural de gigantes e de exércitos aqui, o que C.S. Lewis está querendo pontuar é que o medo é uma reação humana de uma expectativa exagerada sobre como deve ser a vida do cristão. Ou seja, ele está dizendo que nós sonhamos com uma vida perfeita, onde nós não vamos ter que passar pelo deserto, eles já passaram, e na terra boa não vamos ter que enfrentar gigantes. Na terra boa, nos momentos de estabilidade, nós vamos ter que enfrentar gigantes. E temos que aceitar a situação humana, real, contexto, que Canaã está cheio deles. Tem muitos deles. São grandes demais para nós. Então, o que o demônio aprendiz tem que fazer com os crentes, segundo o diabo treinador ali, é que eles têm que ficar presos apenas olhando o tamanho do gigante. Que eles têm que ficar presos em si mesmos. Tem que ficar presos na situação suspensa, na situação conflitiva, na situação em aberto, né? Nós podíamos dizer, é uma situação em aberto. O que faremos? Não sei. Versículo 10 do 14. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me tratará com pouco caso?
Até quando você recusará crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? A situação está descontrolada entre os dois espias, Moisés e Arão, e todo o povo de Israel, que a intervenção divina é para salvar a vida de Moisés e Arão. E as perguntas que Deus faz aqui nesse texto é o que eu quero fazer para você essa noite. Até quando nós vamos recusar a crer em Deus, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? Jesus, nos evangelhos, ele sempre contrapõe a nossa incredulidade e os nossos temores e os nossos medos à fé. Por exemplo, lembrando aqui Marcos, Jesus faz ressuscitar a filha de um religioso chamado Jairo, chefe da sinagoga. É na cidade de Cafarnaum, e ele tem aquela expressão ali, quando ele diz para a menina reviver, Talita cume, que é uma expressão afetiva para a menininha, levanta-te, né, e vive. Talita cume, a ressurreição da filha de Jairo, tem um episódio onde Jairo é testado, quando Jesus demora para ir até a casa de Jairo e alguém dos seus criados chega e diz, olha, sua filha já morreu, não incomode o mestre, né? Veja, isso é um gigante na vida de Jairo. Olha, não incomodem mais o mestre, sua filha não tem mais jeito, acabou-se, não há esperança para você mais. O seu caso está encerrado, clinicamente ela está morta. Deixa o mestre, Jesus tenha parado para curar uma mulher que sofria de hemorragia, que fazia 12 anos que estava hemorrágica, que demorou para se ir com Jairo. Mas Jesus vira para Jairo e diz assim, não temas, tão somente creia. Muitas vezes na minha vida esse texto foi fundamental para mim continuar no caminho do Senhor, frente a alguma coisa que já estava impossível para mim continuar. Como Israel aqui, talvez como você aí. Não temas, tão somente creia, confie, fé. Em muitos episódios da vida de Jesus, a fé, a confiança, são essenciais para enfrentar gigantes, enfrentar os medos, enfrentar os temores, enfrentar as dúvidas e enfrentar até a incredulidade. Aqui, a incredulidade chegou à rebeldia e ao descaso, onde novamente, se você tem acompanhado os textos das últimas semanas no Âncora, esse povo tem saudade da escravidão do Egito. Eles querem voltar. E é exatamente isso que o medo faz. Eu quero voltar para uma situação que me sentia seguro. Egito, mesmo que é escravidão, mesmo que era trabalhar com argila como escravo. O medo faz com que você rapidamente queira fugir, desistir. Não retroceda você na sua vida. Não volte atrás rápido. Seja como Jairo. Jairo ouviu de Jesus, tão somente crê, não temas, tão somente confie, tenha fé. E foi com Jairo ao lado a lado até a casa dele e ressuscitou a filha dele. Não tinha mais jeito, mas para Jesus teve jeito. Porque naquele momento Jairo disse no seu interior, eu vou acompanhar Jesus, vamos ver o que ele vai fazer. Eu sei que minha filha morreu. Ela não é mais doente, ela agora está morta. Caleb e Josué têm a mesma postura de coração, de vida aqui, dizendo, olha, eu sei que tem gigantes, mas vamos tomar posse da terra. Aqui Deus intervém e pergunta a Moisés, até quando vocês vão ter dúvidas do meu caráter, da minha promessa, do meu poder, da minha boa vontade de dar livramentos e abençoar. Então a decisão aqui que o povo está para fazer, e eu e você vamos ter que fazer diversas vezes ao enfrentar gigantes para entrar na boa vida, na bênção de Canaã, na terra prometida, nós vamos ter que nos defrontar com a atitude básica do nosso coração. Ou nós persistimos e soltamos, eu não sei,
Deixar as coisas suspensas, que C.S. Lewis quis dizer, é deixar as coisas soltas, sem controle. Eu não sei como Deus vai fazer com a minha filha morta, mas Jesus, eu vou acompanhar você. O Israel tinha que dizer, olha, eu não sei como Deus vai fazer muito bem para nós matarmos os gigantes, mas se ele fez no Egito ali com o faraó, quem sabe ele vai mandar um anjo à frente, ou quem sabe nós vamos ter força em matar exército a exército, luta por luta, como foi assim, enfrentar nação por nação, mas eles tinham que desistir de viver uma vida sobre o seu prisma de controle, sobre os seus próprios recursos. O Egito para Israel significa para nós, querer voltar para o Egito, é dizer, eu não consigo deixar as coisas soltas nas mãos de Deus, sem ver, sem tocar, sem organizar, sem planejar, sem cutucar. Eu não consigo esperar uma palavra para depois agir, para depois marchar, para depois fazer. Essa espera é absolutamente difícil para o ser humano, porque o Egito, as cebolas e o alho do Egito significam que eu tenho saudades de tomar conta da minha vida do meu jeito, no meu tempo, da minha maneira. E isso é o pecado original. Ser Deus da minha própria história. Ser o Senhor dos recursos. E Deus aqui está para eliminar o povo. Tenho que continuar um pouquinho mais hoje. No parte final dessa narrativa tensa aqui de vamos voltar para o Egito, vamos apedrejar Moisés por um líder, é que Deus intervém e pergunta: até onde vocês vão comigo? Até onde eu vou ter que suportar a descrença, o medo, a dúvida, a murmuração, a rebelião? Veja quantos pecados vão se associando à falta de confiança em Deus. No versículo 17 diz assim, mas agora, no 13, Moisés disse ao Senhor, então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles e falarão disso aos habitantes desta terra. O que eu estou lendo agora é o que Moisés faz em favor do povo. Ele é um intercessor. Ele faz ele prefigura, ele é um símbolo de que Jesus faz por nós diante de Deus. Ele media, ele tenta ligar Deus ao povo novamente. Moisés é o profeta, é o intercessor que participa e tem a liberdade de conversar com Deus sobre os planos. Ele dialoga a ponto de Deus ouvi-lo e respondê-lo. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste, o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade. Versículo 19. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. Moisés faz aqui o papel de líder e de intercessor, mas baseado no próprio caráter de Deus, não na qualificação do povo. Ele diz aqui Deus perdoador, Deus clemente, Deus misericordioso, Deus que tem perdoado Israel 1 ano de várias rebeliões, de revoltas, de tentativas de apedrejamento, de saudades do Egito, de fugir, de viver uma vida pela fé. O que Israel está fugindo é o contrário do que Davi escreve. Davi escrevia nos Salmos, o meu refúgio é o Senhor. Refúgio e fortaleza. A palavra refúgio é para onde eu corro na hora do medo, do aperto. Refúgio de Israel deveria ser Deus, mas eles fugiam com as saudades do Egito de ter uma vida do jeito antigo, mas um jeito controlado, um jeito seguro, um jeito que eles já sabiam viver subjugados lá na terra de que eles estavam escravos. 1 ano se passou aqui, gente.
Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Não é só cebola, melancia, o alho, o poró que eles estão com saudades, eles estão com saudades de controlar, de não ter que viver pela fé, não ter que viver na provisão divina para o amanhã. E Moisés intercede e recebe essa resposta de Deus que já está no final do 14. O Senhor respondeu, versículo 20, eu perdoei conforme você pediu. A característica de Deus para os medrosos, incrédulos e aos que ficam no desespero, da agonia, porque tem que enfrentar lutas, é que o caráter e o amor de Deus, a graça, onde abunda o pecado, né? Diz Paulo, superabunda a graça. É que Deus novamente concede a Moisés, por amor a Moisés, é o seu próprio nome que Moisés está dizendo, o que as nações vão dizer do Senhor. É que ele diz, eu perdoo, mas essa geração, se você ler o contexto dos outros versículos, essa geração das pessoas acima de 20 anos não entrarão em Canaã, ninguém. Só vai entrar em Canaã a próxima geração, de quem tem 20 anos para baixo. E aí Deus dá uma mudança de geografia, de rota. Vocês voltem para o deserto. E o povo vai, para cada dia que eles espiaram a terra, 40 dias, a justiça de Deus dá 1 ano de vagar no deserto. Então foram 40 dias espiando a terra e ficaram incrédulos. 40 anos que eles vão viajar pelo deserto. E nem Arão entra na terra, nem Miriam entra na terra, nem o próprio Moisés entra na terra. Apenas Josué e Caleb, que conseguiram olhar para Deus numa situação tão difícil. E os de abaixo de 20 anos vão entrar em Canaã. E depois vão enfrentar os gigantes. Esta geração ficou 1 ano disputando com Deus, vai ficar mais 39 anos vagando pelo deserto da Palestina, daquela região toda lá. Versículo 25. Eu vou pular o 25, eu vou para o 34. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados, experimentando a minha rejeição. Aqui, então, Moisés diz para o povo que Deus, além de mostrar sua glória, traz a sua justiça. Deus traz uma sentença, uma punição para aquela geração. E incrível o que acontece no acampamento aqui nesse final de narrativa do capítulo 14, é que o povo, ao ouvir os relatórios negativos, ouvir Caleb, ouvir e se negaram a entrar, depois que eles veem a glória de Deus, que Deus livra a vida de Moisés, e que Moisés diz a punição de Deus, olha o que eles tentam fazer. Quando Moisés, versículo 39, quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente, mas na madrugada seguinte subiram para o alto da região montanhosa e disseram, subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse, por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos. Aqui é uma subversão de pessoas que realmente não têm nenhuma ligação de obediência e amor a Deus. Quando esse povo ouve que essa geração ouve que eles não vão entrar mesmo, eles criam uma obstinação no coração. Eles dizem, então vamos porque Deus é bom, vamos porque Deus disse. Eles tentam, através de uma obstinação, de uma coisa forçada, enfrentar os exércitos inimigos que eles não quiseram enfrentar. E Moisés avisa, olha, Deus já disse que essa geração não vai entrar, não adianta sair com seus exércitos, mas eles assim mesmo saem
e obviamente são derrotados. Mas aqui o enfrentamento dessas pessoas não está por amor a Deus, está porque eles não querem ficar mortos no deserto. Eles não querem ficar vagueando pelo deserto. Ou eles não querem ter uma vida obediente, eles não querem seguir os ritmos da graça. Eles não querem ir atrás de Deus, eles querem ir na frente. Então, numa rebeldia diferente da primeira, a primeira foi uma revolta. Eles simplesmente se opuseram aos planos de Deus e iriam matar Moisés. Deus interviu. A segunda rebeldia é uma rebeldia assim de escape, é uma contradição, é uma ideia assim, mas, bom, já que Deus está aí mesmo, vamos tentar. Vamos tentar ver se conseguimos agora. Vamos tentar da nossa força. Quem sabe Deus se arrependa desse juízo e quando nós estivermos lá na batalha, alguma coisa boa acontecer. Não, eles foram amplamente derrotados. Claro que Moisés não foi, Arão não foi, Caleb e Josué não foram, e nem a arca, diz o texto da aliança, foi, onde ficava guardado os 10 mandamentos. Como nós podemos concluir esse momento da vida de enfrentamento de gigantes do povo? Primeiro que é impossível não sentir medo. Medo é a emoção primária localizada no tálamo interior do cérebro. A neurociência tem provado hoje, e há bons estudos nisso, que se existe uma emoção primária dentro do cérebro, nesse tálamo interior do cérebro, é o medo. O medo é existencial, o medo é humano, o medo é universal. Todas as culturas, todas as pessoas, todo o gênero humano vai sentir medo. Agora, se o medo é uma coisa que eu vou passar quando ver os desafios da minha vida de fé, o segundo princípio aqui que nós podemos claramente ter tirado é que eu preciso reconhecer que eu estou com Ele. Eu preciso dar nome. E medo às vezes está vestido de timidez, de ansiedade. Eu coloquei algumas palavras aqui, né? O medo pode vir como preocupação, o medo pode vir como cansaço crônico, como ansiedade mórbida, o medo como sempre estar assustado com a vida, o medo apavoramento, inclusive um medo tão grande que ele pode ser pessoal como cultural, o medo da cultura dominante. E isso nós podemos também chamar que há hoje pânicos. Agora, como é que a fé lida com esse... olhar para dentro que eu estou com medo, mas ao mesmo tempo olhar para cima, onde Deus pode receber esse medo, essa timidez, essa preocupação, esse cansaço, essa ansiedade, esse susto, e enfrentar esse medo através das promessas e da palavra de Deus confiantemente. Não é negá-lo, mas é trabalhar com ele, conseguir reconhecê-lo que nós estamos, de alguma forma, querendo fugir. E pior, muitos de nós faz como esses espias. Além de querer fugir de enfrentar o que nós temos que enfrentar na vida, o que você tem que enfrentar que você está fugindo, né? Nós escrevemos relatórios para os comuns, para a família, para a igreja, para os amigos. Olha, a terra engole mesmo pessoas. A terra não engolia ninguém, mas a linguagem figurada é que o negócio é tão ruim porque o medo faz esse aspecto de partilhar com todos um relatório de derrota. Então, se você não consegue levar a Deus em oração aquilo que está no seu coração, o seu ansiedade, o seu medo, o seu temor, você vai espalhar essa notícia, não vai ficar em silêncio, não vai se recolher em oração. Você vai contaminar o seu ambiente com a dúvida, com a incredulidade, e muitos vão cair nesse mesmo discurso, nessa mesma postura. Ao contrário do medo, é exercitar sua fé, é entrar em recolhimento e silêncio, é buscar os recursos da graça de Deus. E se tiver promessa, quando você ouve a palavra nessa entrada em intimidade com Deus, então você tem que tomar posse da terra. Aí você tem que sair e marchar, porque o Senhor está conosco, o Senhor está e nos dará a vitória.
Então enfrente. Não fique fugindo a vida toda. Não fique construindo na mente relatórios que vão dizer para você e para os outros que não há saída. Busque a Deus e ouça o que Ele tem a dizer sobre as tuas questões. Semana que vem nós vamos ter acho que talvez a pedra final desses textos de Números. Entraremos um pouquinho do Deuteronômio, que é o final da vida de Moisés e como ele passa isso para Josué. Queria que você orasse agora e não sei o que a palavra pode ter trazido ao seu coração, que o Espírito Santo possa estar frutificando na sua mente. Vamos ficar em silêncio um pouquinho, feche seus olhos, né? Se aquiete um pouquinho aí e vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que temos necessidade da graça e da Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque podemos orar a Ti, buscar a Tua presença. Podemos olhar para o nosso coração e reconhecer os nossos temores, nossos anseios. Podemos olhar para dentro, mas podemos olhar para Ti e ver, Senhor, que o Senhor tem recursos para tratar os nossos temores, as nossas dúvidas. Que o Teu Espírito, então, traga para a nossa vida refúgio, fortaleza, socorro nessas horas. Que o Senhor nos dê uma palavra, Senhor, de coragem e ousadia se precisamos, Senhor. Que o Senhor nos dê uma palavra de afirmação, de enfrentamento àquilo que às vezes estamos desistindo e fugindo de enfrentar. Que o Senhor nos dê a força e o ânimo vindo do Senhor para as nossas lutas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque confiamos em Ti e nos Teus recursos. Abençoa Teu povo, Senhor, que essa palavra frutifique nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, até o próximo Encontro Âncora. Tchau.